Desconstruindo frases prontas. Aquelas frases que às vezes você ouve várias vezes e acaba nem se questionando. Não, isso aqui tá certo. Tudo que a gente ouve muitas vezes tem uma tendência maior a se tornar uma verdade. O esporte é 90% mental. Para mim isso é uma grande mentira. E eu vou explicar por quê. Eu vou me basear primeiro numa das coisas mais importantes para o atleta, que é o estado de flow, é o estado de concentração máxima. É o ápice que o atleta pode chegar mentalmente no seu desempenho. Mas como que funciona, Samuel, para entrar no estado de flow? Entenda, não é só atleta que entra em estado de flow. Empresários, pessoas que querem performar e treinam para isso, elas podem e devem entrar no estado de flow, que tem inúmeras vantagens para performance. O estado de flow está muito ligado à alta performance, mas ele se baseia ali em 3 principais pontos. A gente pode colocar um quarto também, porque é um ciclo, né? Por muito tempo se imaginou que ou você estava em estado de flow ou não estava. Mas depois, um cardiologista chamado Harold Benson, de Harvard, descobriu que o estado de flow ele é nada mais, nada menos do que um ciclo. Significa dizer que é o seguinte, você tem etapas, você tem passos para chegar no estado de flow. E o primeiro é o esforço, é o trabalho duro, é a repetição, é a rotina, é o dia a dia, é você fazer, saber lidar com a frustração do seu erro e apesar da frustração, ter a persistência, continuar tendo a dedicação. Apesar dos erros, dos tropeços, continuar tendo essa dedicação para aprimorar os seus movimentos, no caso do atleta, para aprimorar sua técnica, no caso do atleta. Mas a gente pode trazer isso para o empresário, para melhorar sua performance, para melhorar seu tratamento com pessoas, para otimizar seu tratamento com equipe. Tudo isso a gente pode estar trazendo para o mundo corporativo. Então o primeiro passo é esse, você não é mental, você tem que pegar e ter ação. Não é só sentar, meditar, ter fé. Tudo isso é fundamental, tudo isso é muito importante. Mas não é tudo. Não é 90%. Porque se fosse, cara, o Buda poderia ser um atleta campeão olímpico. Buda seria maior do que Phelps, entendeu? Aí você olha a rotina desses caras. Eles se baseiam nisso, nesse ciclo. É o esforço, é o treinamento, é a repetição. O Phelps ficou anos e anos sem férias porque ele não queria deixar de ter essa repetição, deixar de ter esse treinamento. E é uma escolha dele, gente. E ele é o maior atleta de todos os tempos, na minha opinião. Então ele pagou um preço alto e colheu um fruto alto. E está marcado para sempre na história, porque ele respeita esse estado de flow. O segundo ponto é o relaxar. Mas muita gente também confunde o relaxar. Não, eu vou relaxar um pouquinho aqui, vou ficar passando feed do Instagram, vou ficar me recompensando aqui com videogame, com TV. Gente, isso não é relaxar. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Isso é descontrair. Mas entenda que esse relaxar, que você acha que é relaxar na televisão, do celular, de ficar passando feed no Instagram, ele vai aumentar ali a sua performance cognitiva. Então, se você vem do momento de usar muito essa performance cognitiva e física, que é um treinamento muito duro, muito pesado, muito intenso, e você passa a fazer isso, você não vai estar desligando a sua cabeça, você não vai estar ali se recompondo, se recuperando como deveria, segundo a ciência, segundo esse cardiologista de Harvard disse. Então é o seguinte, o relaxar nesse ponto, ele está focado no presente, em desligar a mente, passear na natureza, meditar 20 minutos, você tem benefícios extraordinários. Ah, Samuel, eu não sei meditar, eu tenho muita dificuldade para meditar também, gente. Senta, respira, fica sem fazer nada, mas senta e fica com você mesmo, ou fica com os amigos, conversando, focando no presente. Isso é relaxar. Depois, o terceiro passo, aí sim que entra o flow. Depois de você fazer, ter a repetição várias vezes, aprimorar sua técnica a longo prazo e aprimorando a sua técnica, fazer treinos intensos e tendo esse relaxamento, esse relaxamento da maneira que é o adequado para o estado de flow, aí você começa a automatizar os movimentos. Aí aquilo começa a ficar automático. Você tem menos desgaste cognitivo para fazer o que você faz, porque aquilo já está tão automático dentro de você que você já repetiu tanto. Mas entenda que a parte mental ela é fundamental e eu atribuo aí que
Pra mim 50% é físico e 50% é mental, até porque se seu mental não tiver bom, você às vezes nem consegue levantar pra treinar. Mas não é 90% mental. Tem que ter ação, tem que ter suor, tem que ter o empenho, tem que ter a repetição, tem que saber lidar com o erro, tem que se frustrar, tem que melhorar a técnica para aí sim ser mental. O atleta, quando ele tá bem treinado, chega na competição, aí passa a ser, na competição específico, naquele dia, passa a ser 90% mental. Mas para ele estar confiante, para ele performar bem e com confiança, ele precisa ter treinado. Se ele não treinar, ou se ele treinar só 10%, ele não vai chegar confiante, ele não vai chegar forte, ele não vai chegar com uma técnica bem aprimorada e aí não vai conseguir o estado de flow. Por isso que eu estou desconstruindo essa frase. Não que a parte mental não seja importante, fundamental, mas ela não é 90%. Muitas vezes a gente tem que ter ação e é um movimento. É os treinos que mudam o nosso pensamento e aí você vai evoluindo fisicamente e mentalmente junto. As duas coisas não se separam. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e me siga para mais.